Como é que é? E aí o condomínio aqui tem uma baita infraestrutura, né? Você acabou de me mostrar, tem piscina aquecida, né? Tem piscina aquecida, tem uma academia com uma área de pilates, se não me engano. Tem até escada na academia. Tem tudo. Aqui tem assessoria esportiva inclusa na cota condominial. Vamos dar uma olhada na piscina pra ver como é que é? Excelente, hein? Top. Excelente. Será que tá aberta aqui? A gente consegue invadir? Opa, vamos invadir. Emissão na posse da piscina. E qual que é o valor do condomínio aqui? Aqui tá girando em torno de 1.400, 1.500, mais água, gás, enfim, mais consumos, mais né? a infraestrutura, né? Um apartamento de quantos metros quadrados? 155 metros, 3 vagas e depósito. Pra toda essa infraestrutura é simplesmente... Com assessoria já inclusa nesse valor. Assessoria de graça, esportiva. De graça. Fala, galera! Tô aqui no Belenzinho e vocês vão ver. Hoje vocês vão ver o que é um imóvel de leilão de verdade. Apartamento de 155 metros quadrados, valor de mercado desse apartamento, 2 milhões e 200, valor de arrematação, cadê? Para não errar aqui, ó, 1.080, 1 milhão e 80. 1 milhão e 80, não é 1 milhão e 800, 1 milhão e 80. E o valor de mercado desse apartamento é de 2 milhões e 200 mil reais. Sabe qual que é a grande sacada desse apartamento aqui, ó? Além dessa belíssima sacada que temos, a grande sacada desse apartamento é que 5% de entrada no site da Caixa Econômica Federal. Pois é, meus amigos. Além de ter pagado 50% do preço, a pessoa que investiu nesse apartamento aqui, ela vai dobrar ou triplicar o patrimônio dela, quase triplicar o patrimônio dela em pouquíssimo tempo. Porque como vocês vão ver, isso aqui não é um apartamento, isso aqui é uma obra de arte. É raro encontrar uma coisa linda dessa aqui na Caixa Econômica, mas quando você encontra, o tiro é certo. Lembrando, tá, gente? 1 milhão e 80 mil reais de investimento. Aliás, nem de investimento, né? Porque deu só 5% de entrada. E o valor de mercado de 2 milhões e 200. Vamos começar com esse apartamento aqui. Primeiro de tudo, gente, lavabo. Essa pedra eu gosto demais. Tem até no meu escritório. Então, de cara, assim, você entrou no apartamento, tem um lavabinho, uma cozinha. Galera, isso aqui é raridade hoje em dia. Cozinha mobiliada. Pois é, compraram os móveis planejados. Se você fizer uma conta só dos planejados que você vai ver ao longo desse vídeo, você vai perceber que tem mais de 200 mil reais de marcenaria aqui. Sabe quanto eles pagaram para levar tudo? Do ex-mutuário, apenas 30 mil reais no acordo e levou todos esses móveis. Gente, uma cozinha ampla, espaçosa, tem uma saída de serviço, o que de novo é raridade nos dias de hoje. Temos também lavanderia. Galera, um dos grandes problemas para quem é de São Paulo é lavanderia. Eu mesmo não tenho uma lavanderia desse tamanho no meu apartamento de uso. Então, gente, isso aqui é um espetáculo. Tem um banheiro acessório na lavanderia. E aqui, galera, é uma despensa. Hoje em dia ninguém fala mais quarto de empregada. Inclusive, vou dar essa educação para vocês. Não se fala quarto de empregada. É despensa. Então, basicamente aqui, colocou uma dispensinha, tamanho extremamente agradável. Temos uma lavanderia completíssima. Gente, 30 mil reais nesses planejados. Isso não existe. Isso não existe. E a gente tá só na cozinha. Vamos mostrar o resto aqui para vocês. Sala extremamente ampla. Galera, mesa para 8 lugares, bem no meio da sala. Espaço maravilhoso. Esse prédio, esse apartamento, ele foi construído pela Gafisa, uma top construtora aqui de São Paulo. Então, o padrão construtivo é diferenciado. A sacada, a gente já passou por aqui, mas eu acho que vale a pena passar de novo para a gente trazer um pouco mais em detalhes. Olha o tamanho dessa sacada gourmet, galera. Olha a churrasqueirinha aqui, ó. Churrasqueirinha, mobília completa. Tudo de primeiríssima qualidade. Tudo de primeira qualidade. Num apartamento, gente, que tava lá, perdido no site da Caixa Econômica Federal, com o valor de 2 milhões e 200 de mercado. Lembrando, 1 milhão e 80 mil de preço. Apenas 54 mil reais de entrada, só 5%.
Só 5%. Só para vocês terem uma ideia, a projeção de lucratividade desse apartamento aqui em 12 meses, ele mais que dobre o investimento. Sala completa, tá? Esse sofá, ele não foi adquirido do antigo mutuário, tá? O arrematante colocou o sofá aqui. Mas o restante que vocês estão vendo a nível de marcenaria foi totalmente adquirido pelo arrematante em relação ao ex-mutuário. Escritório. Gente, 30 mil reais não paga o rack da sala, 30 mil reais não paga o rack da sala e esse escritório aqui. E toda a marcenaria do apartamento, o ar-condicionado, tudo foi comprado por 30 mil reais. O ex-mutuário era um empresário, ele tinha um cliente só, esse cliente saiu e aí o empresário quebrou uma infelicidade, mas o apartamento foi a leilão. Vamos no quarto? Não, vamos deixar o quarto principal para depois. Vem pra cá. Ó, galera, que é isso? Isso aqui é um absurdo. De novo, eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas isso aqui é simplesmente um absurdo. Um apartamento desse num leilão da Caixa Econômica Federal. Um absurdo. Ar-condicionado inverter, tá? Não é qualquer ar-condicionado. Temos um banheiro. Gente, olha o espaço que tem para esse banheiro. Considerando que isso aqui é um imóvel, tá? Não, aliás, que esse aqui é um quarto do filho, não é o quarto principal. É um banheiro muito grande para um quarto desse tamanho aqui. Vamos para o terceiro quarto. Detalhe, tá? 3 suítes. 3 suítes e 5 banheiros num total. Outro quarto, um quarto de solteiro, de novo, mobiliadíssimo, completamente mobiliado. E o detalhe, tá? Que a maioria de vocês pensa, pô, apartamento desse padrão, ocupado, todo mobiliado, será que a desocupação foi difícil? Não foi. Vocês vão ver nos detalhes que eu vou contar para vocês. Qual que é a lucratividade, o que a arrematante quer fazer ou não quer fazer com esse apartamento e vamos falar tudo sobre essa desocupação amigável no finalzinho desse vídeo. Vem comigo. Banheiro do quarto acessório, também um bom banheiro, um bom padrão de banheiro, bem interessante. Eu acho que assim, atende. Ah, um grande detalhe, tá? A arrematante, vocês vão ver, a Paloma, ela já trabalhou com pedras. E ela disse que essa pedra aqui é uma fortuna. Eu não daria nada para isso aqui, achava que é granito aleatório. Mas não, ela disse que é uma pedra super cara e específica. E é mais para quem entende do mercado de fato. Se eu colocaria ou não, são outros 500. Mas, vamos agora ao quarto principal. Cameraman, vai na minha frente para pegar esse closet aqui pra galera. Olha esse closet logo na entrada do quarto principal. Galera, isso aqui é um absurdo. De novo, se você sabe fazer uma negociação de desocupação amigável, olha o que você consegue levar com troco. Vamos ser honestos, 30 mil reais é o troco da pinga para levar tudo isso de imóveis. De imóveis, gente, eu acho que aqui deve ter uns 200 mil. Facilmente uns 200 mil reais. Aqui uma penteadeira, provavelmente para mulher, para fazer maquiagem, etc e tal. E o quarto principal. Galera, ponto para este apartamento. Conta ponto. Iluminação. Ele é muito bem iluminado. Tem uma iluminação natural, o que é raro em São Paulo, por conta de muitos prédios, né? Todos muito próximos. Esse apartamento conta com uma iluminação natural de primeira. E temos, obviamente, o banheiro do quarto principal. Vai lá, meu câmera, por favor. Bonito, muito bonito. Muitos detalhes em preto, o que particularmente não é algo que me agrada muito, mas muito bonito e muito amplo também. Agora, o que eu quero contar para vocês aqui é o seguinte. Quanto tempo demorou a desocupação? Qual foi a estratégia dessa arrematação? Por que ele foi parar na mão de um aluno da mentoria Eli e não na mão desses vendedores de cursinho mequetrefe por aí? Como é que alunos da mentoria encontram esse tipo de arrematação? E de novo, gente, números da arrematação, tá? Valor do lance, R$1.080.400. Investimento, que é o valor de entrada, R$54 mil. Aí vamos colocar aqui, ó, dívidas. O apartamento tinha dívidas, tá? Dívidas Propter Rem, ou seja, de IPTU e condomínio, que somavam 127 mil. ITBI, escritura, comissão do leiloeiro,
tudo, colocou tudo na ponta do lápis, o investimento, considerando a entrada, foi de R$ 441 mil, tá? Isso, entrada, comissão do leiloeiro, ITBI, registro, dívida, tudo. Negociação, inclusive da desocupação para a compra desses imóveis, investimento total, desembolso efetivo, R$ 441 mil, sendo apenas R$ 54 mil de entrada. Se você fosse comprar esse apartamento hoje, tradicional, na imobiliária, 440 mil seria só o valor de entrada, fora todo o resto. Só o que tem de mobília aqui, gente, tem uns R$ 200 mil de mobília. Então, tá muito barato. E a grande questão é o valor de venda de R$ 2.200.000. E agora, a gente vai falar com a Paloma, a arrematante desse apartamento aqui. Ela que identificou, ela que analisou, ela que fez a arrematação. Vamos falar com a Paloma. Bora lá. Mais uma vez, a popstar aqui no canal, né? Mais uma vez você, Paloma. Mais uma vez. De novo. Tava com saudades. Fazia tempo. Tinha o quê? Uns 6 meses que você não aparecia no canal? Uns 4. Por aí. Menos, não, né? mais. Será? Bom, enfim. O importante é que voltou com... Isso aí. O que é isso aqui, Paloma? Isso daqui é uma joia que a gente conseguiu, graças a Deus. Econômica. Nem parece que é Caixa Econômica, né? Exato, Caixa Econômica com 5% de entrada. R$ 54 mil de entrada. Exato. Isso é loucura, Surreal, cara. Um apartamento de 2.200.000. Isso não existe, Exato. Isso não existe, Paloma. Mas me conta aqui, primeiro de tudo, como é que você identificou essa oportunidade? Ela fica aqui no Belenzinho, que é a zona leste de São Paulo. Você conhece muito da região, obviamente. Mas como é que você identificou essa oportunidade? Porque esse apartamento, me conta um pouco da história dessa arrematação. Perfeito. Esse caso foi um caso muito parecido com a minha arrematação do Tatuapé. Uma das primeiras que eu trouxe aqui para vocês no canal. Foi a primeira do canal, inclusive. Acho que foi, né? Sua primeira participação no canal. Foi. Tanto é que você ganhou uma plaquinha de uma arrematação. Agora tá Verdade. com 50, né? Mas... Agora eu já ganhei de 10 e logo chega na de 50, se Deus quiser. Então foi uma arrematação muito parecida. Era um imóvel que, quando eu bati o olho no anúncio da Caixa, eu percebi que ele estava bastante subavaliado, muito embora os demais imóveis divulgados no condomínio não mostrassem isso. Mas como eu conheço a região, fiz o precinho ali do metro quadrado, fiz uma análise ali de mercado e percebi que ali tinha muita margem para a gente brigar. E que quando a gente... eu sempre tenho esse foco, né? Meu objetivo é sempre ter um imóvel muito bom. Porque o nosso principal foco sempre é renda passiva. Manter o imóvel em carteira para locação, tá? Então, eu sempre busco localizações muito boas. E eu identifiquei que esse imóvel aqui atenderia a essa característica que a gente busca e tinha uma margem muito boa ali para disputa que muitos não iam enxergar. Porque esse que é o grande segredo da Paloma. Para quem já viu, a Paloma sabe precificar o valor de mercado do imóvel na vírgula. No detalhe. Enquanto a maioria está olhando anúncio online, exato. Se você fosse olhar anúncios online desse apartamento, você ia ver que está totalmente defasado. Ia estar aparecendo coisa de 1,5 milhão, 1.600.000, ao passo que, na verdade, o valor de mercado atualizado desse imóvel, exato. E vamos falar assim, já vamos deixar para os haters o recado. Da última vez que ela apareceu aqui no canal, ela veio, aqui nessa região, ela vendeu o apartamento em 48 dias, tá? Então, assim, entende de precificação. E aí, você chegou a... Quando você arrematou, você não imaginava que o apartamento estava tão imobiliado assim, imagino, né? Não, eu já tinha fotos internas. Esse imóvel foi arrematado, até por isso eu consegui arrematar. Porque se eu tivesse me baseado no preço dos anúncios e não tivesse conhecimento que ele vale muito mais do que os anúncios divulgados ali naquele momento na internet e de que ele estava totalmente imobiliado, provavelmente eu não ia ter viabilidade para arrematar. Só que antes da arrematação, nós fizemos o estudo do caso por completo. A gente gosta de fazer um estudo bem detalhado. Então, a gente faz poucos estudos, mas bem profundos. Porque eu entendo que dessa forma, a gente consegue um volume maior de arrematações, porque a gente chega numa viabilidade muito certeira. Então, eu já sabia, já tinha fotos. Né? Tiro certo. Não pode ser aquele no escuro que talvez... Exato, e assim a gente diminui o risco também, né, pós-arrematação. Porque quando eu chego numa viabilidade mais agressiva, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo. Porque um tiro errado te dá o prejuízo, te traz o prejuízo. Então, a gente fez contato com o devedor, com o ex-mutuário, estabelecemos um contato, negociamos todos os planejados, os embutidos, tudo foi negociado antes da data do leilão. Então, eu já sabia, tinha fotos. Antes do leilão, sim, você claro. já tinha... Sim, para eu saber se minha conta ia fechar ou não. Porque, como tinha muita mobília,
ele ia querer algo pela mobília para sair, que é natural, e eu acho que até compreensível, porque e são mobílias muito boas. Vamos combinar aqui deve ter uns 200 mil em marcenaria, né? Sim. Depois, é claro, a gente uma coisa ou outra que foi colocando o mobiliário, e tal. Mas tudo que era armário embutido já existia e não foi feito posteriormente à arrematação, já era do apartamento. Então, nós negociamos tudo com o ex-mutuário antes, fizemos uma desocupação super amigável, demos um prazo, obviamente, ajudamos ele a buscar um imóvel para ele poder ter para onde ir, fizemos toda a intermediação, ele conseguiu sair tranquilamente, ressarcimos ele, claro que por um valor muito abaixo de mercado, pela mobília, pelos Pagou embutidos, 30 mil, né? 35 com tudo que você pode imaginar que tinha aqui, né? Então, foi um valor super econômico, super baixo, e para ele foi muito importante porque ele teve esse dinheiro para dar um calção numa locação, enfim, para ele conseguir recomeçar, né? Então, foi uma negociação em que todos, apesar da dificuldade, da situação complexa, que é preocupante é uma situação para o devedor, que era o devedor que morava, né? Não era um inquilino, nada. É delicado, né? Bastante porque delicada. a pessoa comprou um sonho, que é um apartamento onde ela queria, mobiliou do jeito que ela gostava, morou aqui, criou expectativas, lembranças, memórias familiares. Então nunca é fácil. Não. E acho que tem que ter muito tato. Nesse momento eu queria que você até comentasse um pouco. Você falou que essa é uma estratégia que eu sempre defendi na mentoria, você faz, que é entrar sempre em contato antes. E não deixar para entrar em contato depois. Eu defendo muito isso, você faz isso na prática, porque isso te dá margem de viabilidade, isso te dá clareza, te dá perspectiva sobre o negócio que você está fazendo naquele momento. Conta como é que foi esse contato. Primeiro contato, como é que você fez? Você chegou, falou o quê? Pô, rapaz, não sei o quê, era um senhor, não era, era um jovem, era uma mulher? O que era? Era um casal de senhores na faixa de 60 anos com uma filha que ainda morava com eles, tá? Então a gente sempre busca o contato, sempre com o objetivo de explicar que nós não somos os causadores do problema. O imóvel já foi retomado pelo banco, já não pertence mais a eles. A gente está vindo só para solucionar uma questão da melhor forma possível e intermediar isso, né? Então a gente sempre tenta abordar da forma mais empática possível, entendendo a dor de quem está perdendo. E ele foi um ocupante muito tranquilo de se lidar, porque ele disse: nós não estamos perdendo para a Paloma. Nós perdemos para a Caixa porque não pagamos. Então ele era muito consciente da situação. Ele tinha muita clareza, né, do que estava acontecendo. Tinham algumas ações de nulidade, assim como o do Tatuapé também. Mesma característica. Top, bom saber. Nós estudamos, vimos que não tinha puxou intimações, olhou o processo, tudo. Então a gente sabia que ali não ia prosperar, que não ia impactar em nada a nossa arrematação. Conversamos com ele. Eu achei de início, quando eu estudei as ações, que a gente não ia conseguir nada amistoso. Porque uma pessoa que está tentando anular o leilão, obviamente, normalmente ela não quer desocupar amigavelmente, né? Exatamente. Mas mesmo assim a gente tenta para ir. E se eu não tivesse conseguido contato e percebido que ele ia desocupar de forma amistosa, eu ia arrematar do mesmo jeito, porque havia viabilidade e na emissão eu ia tirar. Mas é claro que se eu posso, em vez de gastar com emissão na posse, perder tempo, se eu posso ressarci-lo... Não, e outra... Para fazer de uma forma amigável... Muito provável na emissão na posse você não ia ter nada do jeito que tá aqui. Claro. Porque ele arranca tudo. Sim. Muito simples. Sim. Se você... Primeiro, vamos lá. Uma emissão na posse do apartamento desse aqui não sai por menos de uns 13, 14. Não sai. Não sai por menos. Porque 5 mil... Galera, imóvel de 2 milhões e 200. Sim, mesmo os advogados parceiros da mentoria jamais cobrariam um valor muito irrisório. Exato. Aqui, pelo tipo de imóvel, pelo padrão, tem que cobrar mais caro e ia gastar metade, pelo menos, metade do que você investiu para comprar a mobília. E ele ia tirar. Ele ia tirar, óbvio. Aqui, você só dobrou, tá bom, paga 35. E sai daqui um mês. E sai daqui um mês, que facilita, te economiza tempo e fica com tudo isso, né? Que é um valor agregado absurdo. Exato. E assim, foi muito gratificante quando eu consegui a desocupação. Eu até comentei com meu sócio, porque o ocupante beijou minha mão. Ele falou: Paloma, agradeço muito a Deus por ter posto você no nosso caminho. Porque eu sei que eu ia perder e eu esperava perder de uma forma muito mais dolorosa, muito pior do que foi. Então isso é muito bom. Porque foi light, foi leve. Exato. Missão cumprida. Consegui fazer com que o meu trabalho, executado da forma correta, trouxesse um resultado positivo, mesmo diante do cenário que era um cenário delicado. E eu acho que isso aqui vale até para todos aqui. Eu sempre defendi, sempre vou defender, que você tem que tentar a desocupação amigável, você tem que entender que tem um ser humano do outro lado. Exato. Isso tem que também levar em consideração que o ser humano é imprevisível. Se você jogar ele na água, ele pode afundar, ele pode boiar, ele pode quicar, ou sair do lago e ir lá e te bater.
ele é totalmente imprevisível, diferente de uma pedra que você taca, ela afunda. Mas, se você tratar esse ocupante com humanidade, carinho, respeito, que é o essa é a principal, palavra. você consegue ter uma desocupação mais rápida, mais eficiente, mais inteligente. E, gente, não preciso falar nada. É só vocês olharem esse apartamento. Sim. Só vocês olharem E o legal é que ele fez uma listinha. Do que tinha? De todos os itens que precisariam passar por manutenção. Ele pôs revisando aquecedor a gás. Revisando não sei o que, olhar isso, olhar aquilo. Sim. Tem uma torneira que não está funcionando no lavabo, trocar. Porque ele falou, eu moro aqui, eu conheço tudo. Vocês, quando alugarem, ele virou isso, seu virou best meu amigo. friend, é isso, ele virou teu amigo. Depois eu ajudei ele para conseguir a restituição do sobejo também. Ele ainda teve sobejo. Graças a Deus. Amém. Porque aí, com o sobejo, ele consegue mais se o reerguer. valor, ele consegue se reerguer, da entrada num outro, ou comprar um menor, enfim. Teve 200 mil de sobejo ainda. Pô, então já é um caminho espetacular. E ele não sabia nem que ele ia receber isso. É isso. Então aí eu consegui ajudá-lo nesse sentido também. Essa é uma daquelas partes, para quem conhece e me acompanha, eu sempre falo que existem 8 regras da desocupação eficiente. Uma delas é saber quando abordar, que é antes do leilão, na minha visão. A outra, por exemplo, é ter esse tato, né, na negociação. E a terceira, uma das 3 das 8, é a questão do sobejo, usar ela com inteligência para fazer, pô, se eu sair rápido daqui, ainda recebo lá, eu já tenho um novo recomeço na vida e tal. Isso faz toda a diferença. E eu te ajudo, se for preciso, e a gente sabe os caminhos para ajudá-lo, para conseguir o sobejo. Então, é uma coisa que a gente pode fazer também para ajudá-lo. Então, todo mundo se ajuda e chega no resultado melhor para todo mundo diante daquele cenário. Espetáculo. Até preocupante, né? Espetáculo. E, Paloma, seguinte, valor de mercado, 2.200.000. Valor do lance, 1.080.000. Entrada, 54 mil reais. Herdou dívida, né? Sim. Você herdou dívida de condomínio e IPTU? Ou... Os dois. Os dois. Condomínio e IPTU. E aqui eu coloquei a dívida completa. 127 mil. O IPTU nós seguimos. Então no PPI. O conselho da doutora Evelyn, aguardamos o PPI, conseguimos colocar no PPI, tá parceladíssimo, enfim, por um valor bem menor. Mas o insight... Aí é coisa do Elite. Não podia ter falado. Aí é coisa do Elite. Deixa pra lá, deixa pra lá. Exato. Mas, pô, tem N formas de você diminuir essa dívida de IPTU, às vezes até de condomínio, se você souber como negociar. Mas, óbvio, não dá pra contar com isso. Tem que aprender a pensar de forma inteligente, Exatamente, né? Exatamente. E, assim, eu não tenho o que dizer, né, Paloma? Porque, poxa, 2.200.000... Vamos dizer esse número aqui, ó. Se fosse comprado, ó, a Paloma fez aqui uma colinha, né, que eu tô seguindo ela no vídeo inteiro. Eu adoro esse número, eu sempre olho ele. Desconto total na aquisição foi de R$ 832.112. Essa comparação é se eu comprar ele numa imobiliária tradicional ou comprando ele em um leilão. Já considerando leiloeiro, todas as despesas que envolvidas. Você tem no leilão e não tem na compra tradicional. Ou seja, com esses 832 mil, você conseguiria comprar mais 4, né? Uns 6, 7 Minha Casa Minha Vida para girar de novo. É ou não é? Espetáculo, espetáculo. Se a gente for pensar... esses 800 mil dá pra você levar uns 8 Minha Casa Minha Vida ainda pra conta. Ou vamos lá, vamos brincar um pouco, leva 3 de, sei lá, você faz o que você quiser. A questão é, com a economia, com a eficiência aqui... Olha isso, olha esses números. Acabamos de arrematar um de 150 metros, que nós vamos gravar também aqui na Moca. Condomínio de alto padrão, 3 dormitórios, 3 vagas, depósito, por 904 mil. Já dava quase para levar ele também. É isso aí. Bom, acho que não preciso dizer mais nada. A arrematação espetacular da Paloma. Paloma, inclusive, tá indo para a 20ª arrematação, né? Exato, tô no caminho. Turma 7 da Mentoria Eli. Se você quiser aprender com a Paloma ou como qualquer outro dos mais de 8 mil alunos que eu já tenho, para arrematar imóveis de leilão pela metade do preço, como esse espetáculo aqui, colocando muito lucro no seu bolso, a próxima turma está com a lista de espera aberta. É imprescindível que você esteja inscrito se você realmente tem vontade de fazer parte da maior e melhor mentoria sobre imóveis de leilão do mercado, a Mentoria Eli. E como é que você entra na lista de espera? Você vai ver aqui na descrição, tem um link, você vai clicar nesse link e entrar no nosso grupo de WhatsApp e aguardar a próxima turma. Ou você vai no primeiro comentário fixado, que você vai encontrar também. Mas Paloma, me fala, suas redes sociais, o pessoal te acompanhar, como é que o pessoal te encontra? No Instagram, @ABBleilões. @ABBleilões. Se quiser trocar uma ideia com a Paloma, se quiser contratar a Paloma, se quiser fazer qualquer... encher o saco da Paloma, @ABBleilões. E é isso. Paloma, muito obrigado por ter Eu que agradeço. aberto as portas mais uma vez para nós. Deixa teu like, se inscreve no canal
e até mais.